pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Estou trabalhando bastante. Então hoje eu vou mostrar um tapete, tá? É um tapete de porta, um tapete de bem-vindo. Que eu vou mostrar mais ou menos tipo um passo a passo, tá? Como é que eu faço desde fazer o molde, desde passar pra minha base. Ó, eu imprimi o PDF, tá? Desse PDF eu fui arrumando, conforme eu queria, ó. Sempre quando eu imprimo, a gente arruma com um canetão, uma coisa assim, pra gente fazer ele em formato bem certinho, que nenhum olhinho era maior do que o outro, daí a gente vai, arruma e deixa igual. Aqui também a gente mede e deixa igual. O lacinho, mesmo tamanho desse, mesmo tamanho desse. Aqui também, ele foi deformado, a gente vai arrumando. Aqui eu tenho bem-vindo, ó. Aqui já tá velhinho, mas eu tenho dois tamanhos, né? Tenho outro aqui também. Só que esse aqui ficou muito grande. Então eu vou usar esse aqui. Eu vou usar esse aqui, esse bem-vindo aqui, para depois colocar aqui, tá? Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Então, a primeira coisa, eu coloco o carbono para tecido, né? Ó, esse aqui, ó, para quem tá iniciando, é carbono para tecido, tá? A gente acha em papelaria, acha na Shopee, é só pesquisar por carbono para tecido. Tá, a gente coloca assim, vou colocar mais um aqui. E a gente vem e ajeita o desenho certinho, tá? Aqui ele pega como? Ele fica... Aqui a gente tira fora depois do tapete, tá? A gente vai recortar. Eu vou fazer um molde, porque se alguém precisar do molde... Senão, normalmente eu desenho em cima do jeans, tá? Normalmente eu já desenho em cima do jeans e nem faço molde muitas vezes. Mas hoje eu vou fazer porque se alguém precisar eu já tenho pronto. Então, ó, aqui vai ficar bem nos cantinhos, ó, bem na lateral do meu molde. Por quê? Porque a gente vai recortar nesse formato aqui, tá? Aqui também a gente vai recortar ao redor. Não vai ter, a gente não vai preencher isso aqui depois, tá? Então, daí você só arrumar bem retinho, ó. Como que é, ó, assim. Vai colocar o alfinete pra segurar, ó. Assim. Aqui também arruma bem retinho, ó. Aí. Ó, depois a gente arrumar certinho aqui, né? A gente faz o quê? Só passa por cima, ó. Só passa por cima. Ó. Tá pronto o cacto. O cacto. Pronto. Agora a gente confere se tá bom, se tá ruim, né? Ó, pode passando assim, ó. Ó, e no bem-vindo a gente vai fazer como, ó? Vou colocar um papel, né? Carbono. Assim, pra mim poder enxergar melhor depois. Assim, né? Ó, pra ver mais ou menos onde a gente quer que fica, ó. Vou colocar esse aqui. A gente pode medir, ó. Aqui da varinha do molde até aqui tá dando 13 centímetros. Então, vamos ver aqui também. Deixa eu colocar alguma coisa em cima aqui. E aqui, vamos ver. Ó, como eu não acho meus alfinetes, eu vou segurando ele, tá? Ó, daí a gente vem e passa por cima, né? Ó, cuidar pra ele não mexer, ó. Pronto, ó. Agora a gente tira pra ver como é que ficou.
Tomara que ficou certinho, né? Às vezes, pra gente colocar mais certinho, eu corto esse papel carbono uma tira assim, ó, dessa largura, assim, ó. E daí a gente consegue sempre acertar mais certinho, assim, sabe? Mas como eu tô com pouca folha de papel carbono, não vou desperdiçar esses ali, né? Então, ó, ficou assim, tá bom, ó. Mais ou menos a gente só passa canetão por cima, ó. Aqui eu vou dar mais uma aumentadinha só no vaso, pra ver como é que vai ficar. Acho que eu vou deixar assim, porque aqui vai ainda a bainha depois do jeans, né? Talvez eu acho que eu vou fazer um contorno preto depois do tapete. Vai dar essa diferença aqui, ó. Então o molde tá pronto. Agora eu vou passar pro jeans. Então agora, ó, eu vou passar o desenho pra minha base, né? Pro meu jeans. De novo eu venho com o papel com carbono, né? Pra tecido, ó. A gente ajeita aqui. Ó, ele é do tamanho do meu jeans, ó. O molde. Esse aqui ficou o molde pronto. Agora, pra gente saber o custo do tapete, o que que a gente faz, né? Tá pronto aqui. O que que eu faço? Eu pego a balança, né? Por quê? Porque a gente tem que saber o quanto que tá dando de custo de lucro. Lógico, depois você já tem o custo deles feito, não precisa mais estar fazendo isso em todos, né? Porque aqui, ó, o mesmo tamanho, eu uso o mesmo tamanho, então eu já sei quanto que tem de jeans, só peso ele depois de pronto, né? Não precisa estar pesando sempre o jeans. Então, ó, eu venho, peso o jeans, ó, e anoto daí, né? Ó, ele tem 163 gramas, ó. O jeans, ó. Aí, quando eu terminar o tapete, eu peso ele pra ver quanto que deu a elanca, ó. Daí eu vou saber o custo do jeans, o custo da elanca e o custo total do teu tapete. Depois tu calcula mais ou menos quanto que você gasta de antiderrapante, se você usa antiderrapante, e joga aqui também, né? O antiderrapante, pra você saber quanto que dá de lucro e quanto que dá de custo o teu tapete, né? Então é isso aí. Agora eu vou passar ele na over e vou começar a costurar. Ó, daí esse modelo aqui, ó, é recortadinho aqui no lacinho, tá? Quando você vai passar na over, se você passa na over, você quando tem esses cantinhos, você não passa muito bicudo, você faz meio arredondado, ó. Senão a over não consegue passar, ó. Faz só meio arredondado, ó. Daí a over consegue passar. Se fizer bicudo, ela não vem. Daí vai ficar um pedaço sem passar over, depois desfia, tá? Ó, nas flores também eu faço assim. Agora a gente vai fazendo os contornos, tá? Vou fazer os contornos, eu vou começar pelo lacinho primeiro, porque daí depois eu vou fazer um contorno ao redor dele todo.
Aqui nos olhinhos dele, ó, vocês têm a opção de fazer antes, né? Já fechar em preto agora. Ou fazer por cima depois, que nem a gente faz recortadinho. Eu vou fazer por cima depois, porque eu posso fechar tudo de verde. E daí aqui a gente costura de baixo pra cima, né? Pra ver depois certinho. E depois eu vou fazer o olhinho por cima. Então agora eu vou fazer o quê? Eu já vou costurar tudo que eu tenho que passar a linha de outra cor, tá? Que vai ser costurado por cima depois. Aqui, ó. Vou passar com a linha de outra cor, ó. Que eu vou fazer uma linha por cima depois. Por que tudo isso, né, gente? Porque isso aqui facilita, né? Facilita o trabalho da gente, dá pra gente fazer mais rápido. E também, fazer por cima, passar no olhinho primeiro, ó. Agora a gente vai fazer as letras, ó. Mesma coisa, tá? Pra marcar depois, mas vamos costurar por cima, né? Cuidar pra não ir tão rápido nas letras, pra não sair muito fora, ó. Não precisa ir tão rápido. Senão pode ficar torto, né? Se ficar torto, vai ficar torto depois quando a gente for passar o frufru por cima, porque daí a gente vai seguir aquela linha, né? Quando é costura redonda, assim pequenininha, gente, ou grande também, tá? No final, quando você tá finalizando as partes redondas aqui, tu vai fazendo redondo até onde dá. Tem um momento que já não é mais fácil, não tá muito fácil pra fazer redondo, então tu faz o quê? Tu faz quadrado, ó. Ó, vai finalizando quadrado assim dentro, ó. Aí pensa, mas vai ficar quadrado? Não, vai ficar redondo o negócio, o desenho, porque ele já pegou o formato redondo, ó. Pode finalizar ele fazendo quadrados, ó. Fica mais fácil do que tentar fazer redondo até o fim, tá? Fazer redondo até o finalzinho não tem como, é muito difícil, sabe? Ter até pode ter, só que é muito ruim pra fazer. Principalmente em desenhos pequenininhos, ó. Quando é desenho pequenininho assim, eu não coloco o guia, tá? Eu deixo sem o guia, porque senão o guia atrapalha demais. Por causa daquela parte toda aqui pra frente, sabe? Daí como a gente tem que ficar afastando, ó, o tecido, ó, porque o espaço é pequeno, o guia mais vai atrapalhar do que ajudar, tá? Agora a gente vai fazer a parte do cacto, tá? Que nem eu falei, eu vou fazer os olhinhos por cima depois. Agora eu vou colocar o guia. Daí com o guia é um pouco mais rápido, né? Senão a gente tem que ficar afastando as careirinhas. O guia também, né, gente? Que nem às vezes tem gente que não assistiu os outros vídeos. Nunca coloca ele muito forçado o bico contra a base, tá? Muito apertado, tá? Deixa ele sempre um pouco mais pra cima, ó. Aí quando tu vai apertar, tu segura ele, ó. Senão ele vai descer, ó. Ó, segura ele pra ele não descer, ó. Só cuida, ó, os dedos aqui atrás pra não escapar a chave de fenda, né, ó. Só segura o guia pra ele não descer, ó. Se ele descer, levanta com a chave de fenda ou com a varetinha, só levantar ele um pouco de novo, tá?
Porque se ele ficar arrastando na base, ele faz ficar muito pesado para trabalhar, né? E às vezes fica o guia esfregando na base aqui, não deixa a máquina correr direito daí. Primeira costura eu sempre passo bem pertinho, né? Todas normalmente eu passo 1 centímetro. Mas a primeira costura, ó, eu passo bem pertinho da preta, pra casar bem certinho, ó. Vê que o frufru verde casou bem certinho no preto, ó. Se a gente passar meio longe essa primeira careira, já não vai ficar certinho, já vai dar pra ver a base embaixo, sabe? E a primeira careira fica bonita, bem casadinha, ó. Então tu vai levando meio devagar, ó, vai levando meio devagar, pra ele casar certinho, ó. Quando chega nas curvinhas aqui embaixo, ó, nos cantos, ó, também chega bem próximo, tá? Não chega muito longe nos cantinhos, senão vai ficar tudo aqueles buraquinhos nos cantinhos, sabe? Fora do tapete fica aqueles cantinhos com buraquinho, tá? Sempre chega bem pertinho, ó. Ó, qualquer coisa dá mais uma volta na agulha, ali pra agulha, mais uma volta lá no volante, pra agulha ficar... O tecido nem que fica um pouquinho mais, ó, o tecido aqui. Pode até dar uma arrematadinha, se você ver que vai ficar longe, ó. Ó, que nem aqui, né? Ele já tá, eu poderia virar agora, mas a lingueta tá lá em cima, ó. Então eu vou abaixar mais uma, ó. Ó, e daí ele vai sair, ele vai ficar bem pertinho. Não fica aqueles buracos assim, sabe? Nos cantinhos. Ó, se você virou aqui no cantinho a lingueta já ficou pra baixo, ó, ela já vai fazer o frufru, tá? Ela não vai ficar aquele começo sem frufru. Não sei se vocês já perceberam, às vezes fica um tanto assim, sem franzir quando você vai dar a saída, sabe? Mas é por quê? Porque às vezes a lingueta tá lá em cima. Se ela estiver lá em cima, até você quando você começa a costurar, até ela jogar o frufru lá embaixo, às vezes ela já fez um tanto assim, sem franzir, tá? Então, daí bota a lingueta pra baixo, faz ela descer um pouco mais, ó. Ó, que nem ela tá pra cima, eu vou lá e coloco ela lá embaixo, ó. Não é todos, né? Só quando eu vejo que vai ficar sem franzir, tá? Ó. Que o desenho vai ficar mais fechadinho, ó. Aqui, ó, que eu digo, ó. Senão, às vezes, tu vem aqui, tu curva aqui, e daí fica aquelas aberturas, né? Ou seja, já deve ter acontecido com vocês também, ó. Fica umas aberturas bem grandes aqui, ó. Aí fica aqueles vão, assim, sabe? No meio do desenho, que dá de ver um monte a base embaixo. Aí tu dá uma olhadinha, tu já vê a tua base embaixo. Aqui também, ó, nas curvas. Vi que tem um pessoal que perguntou, né? Nas curvas e coisa assim. Nas curvas também, gente. Chega pertinho da careira do lado, ó. Então chegar pertinho da careira do lado, que daí ele vai ficar perto, ó. Ó, aqui onde tem a parte grossa aqui desse aqui, ó. Pode ver que ele fica meio feio, ó. Depois a gente só recorta, tá? Porque ele joga o frufru pra cá, tá? Porque daí ele, como aqui a gente vai pressionando para costurar aqui mais perto, ele dá uma jogada no frufru. Ele empurra o frufru pro outro lado. Então nas curvas, gente, nas curvas sempre vai mais perto da careira do lado, tá? Sempre. Que nem a flor, tu vai fazer a flor da curva. Nunca vai diretão assim, sabe? A não ser que você já tiver muita prática para ir rápido. Senão tu diminui, chega mais perto da careira do lado, aí volta pro teu fluxo normal de 1 centímetro. Toda a curva da flor,
tu tem que cuidar para chegar mais próximo da careira do lado, que ela vai se fechando a flor inteirinha. Se você já vir direto, às vezes chega a ficar um tanto assim, ó, longe uma careira do lado quando a gente passa na curva das flores, tá? Então sempre nas pétalas assim, tu vai cuidando e vai chegando o mais próximo possível da careira do lado, ó. Tá aqui, passa próximo, passa mais próximo, próximo e próximo. Daí depois, aqui tu vai seguindo o fluxo normal, mas quando vai fazer aqueles partezinhos que é as curvinhas, ali sim, tem cuidando aqui e passando próximo, assim, ó, bem próximo em todas, que nem aqui, ó. Por exemplo, aqui, sempre vai passando próximo. A gente vem meio que no automático, mesma coisa que a gente costura no reto ele casa mais certinho. Mas quando a curva é mais fechadinha, às vezes a gente puxa aqui e quando você vê já tá bem mais de 1 centímetro entre uma careira e outra. E daí às vezes a gente faz o quê? Depois de pronto a gente tem que vir e passar outra careira no meio, assim, onde ficou mais largo. Ou tu desmancha na hora, ou tu termina ele e depois tem que acabar passando uma careira aqui no meio pra fechar aquele buraco que ficou, sabe? Ó, e o segredo aqui, ó, nas curvas, sempre passando mais próximo da careira do lado do que vocês passam numa careira reta, tá? Ó, porque a reta sempre vai casar, ó. Você pode passar até um pouco mais de 1 centímetro longe uma da outra que ela vai casar a mesma coisa. Mas nas curvas ela não casa, tá? Se ela ficar muito larga, ela não casa. O que eu digo, ó, vem levando, ó, bem próximo da careira do lado, ó. Não deixa ele, porque a gente se perde às vezes, tá? Às vezes quer fazer rapidinho na curva, quando tu vê ele já passou mais fora, ó. Daí ele casa, ó, toda carreirinha ele casa, ó. E também, ó, quando é a hora de virar? A hora de virar é quando você bota a agulha, o tecido tá aqui, tu não vê mais a tua base embaixo, ó. Não viu mais a base? Tá na hora de virar. Ó, aqui a lingueta tá pra baixo, ó. Ela já vai sair fazendo frufru, ó. Ó. Também, ela já faz um frufru ali, ó. Quando tu vê que não vai fazer, dá uma arrematadinha, ou abaixa manualmente com a mão, assim, o volante, pra ela fazer mais um frufru quase em cima daquele que você tá fazendo, sabe? Daí não fica aquelas aberturas. Ó, sempre bem pertinho, ó. Desenho pequeno, ó. Sempre pertinho, ó. Sempre leva pertinho da careira do lado, ó. Sempre, sempre. Qual que é a distância que eu levo na curva, ó? Quer ver? Deixa eu passar aqui. Na lingueta normal, ó. Na lingueta não. Na costura reta, ó. O que eu digo, ó? Tá vendo que ele já tá fazendo outro frufru em cima? Pode fazer, ó. Pode continuar, ó. Ele não vai ficar costurado em cima. Só que ele vai ficar bem fechadinho, ó. Porque às vezes a gente só chega no canto e já vira, aí ele já faz aquele frufru golepado, sabe? Que fica um tanto sem franzir. Ó, aqui, ó. Aqui tu vai botando assim, ó. Não sei se eu vou. Conforme tu tá fazendo, costurando, a lingueta vai ficando rente à careira do lado daí, tá? Nas curvas, ó. É a lingueta que fica rente à careira. Não fica um espaço entre a lingueta ali e o guia, que normalmente a gente fala, deixa uma varetinha, sabe? Entre a lingueta e o guia. Deixa eu ver se eu pego o celular aqui pra mostrar. Ó, tá vendo que aqui já esgolepou? Por quê? Porque tem que soltar o tecido. A minha tem que soltar o tecido. Mas no meio, assim, não precisa desmanchar, tá? Se ele puxou assim, esgolepou um pouquinho, depois vai passar a careira do lado. Não precisa desmanchar, tá? Ele disfarça. Deixa eu ver se eu consigo pegar o celular pra mostrar pra vocês. Espera aí. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Onde que tá passando, ó? Aqui, ó. A lingueta, quando é na curva, ó, desenho pequeno, ó, a lingueta tá vindo rente à careira do lado, ó. Normalmente, quando a gente vai fazer tecido, tapete sem desenho ou tapete normal,
quando não é desenho muito pequeno, sempre sobra a largura de uma varetinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Sempre vai sobrar a largura de uma varetinha que você tem que deixar para sair com 1 centímetro, sabe? E aqui não, quando é curva, desenho pequeno assim, para ficar bem fechadinho, não ficar tudo aberto aqui, aí tu deixa, tá vendo ali que a lingueta tá vindo rente à careira do lado, né? Então, quer ver, ó? Eu não sei se eu vou conseguir filmar só com uma mão. Ó. Ô, Jesus. Ó, ela vai vindo rente. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, ela vai vindo rente a careirinha do lado, ó. Vocês vão ver, ó. Ó, tá vendo, ó? Rente a careirinha do lado vem a lingueta, ó. Aí aqui que eu digo, ó, fechou, vira, ó. Tira o tecido de baixo, né? Sempre empurra esse tecido pra trás. E aqui vem vindo também, ó. Ó, vem vindo. Ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Já que é um desenho pequeno, eu tô deixando, ó. Tá vendo que a lingueta tá vindo sempre rente, ó. Não tá sobrando muito espaço, assim, sabe? Ó. Aqui, se você afastar o tecido, tem só um pedacinho ali, ó. Tá vendo? Mas tu vai ver, trabalhando normal, tu vai ver como se a lingueta estivesse trabalhando rente, ó. Olha lá, ó. Como se ela tivesse rente a careira do lado, ó. É assim que eu faço quando eu preciso que nos desenhos pequenos fica tudo juntinho, tá? Que não vai ficar muito aberto, que nem fazer um tapete, um desenho maior, tu vai indo mais rápido, né? Mas o tapete pequeno, para ele ficar bem pertinho, é assim que eu vou deixando, tá? O celular tinha parado de filmar, eu não sei por que ele faz isso. Daí eu terminei aqui, tá? Aí por que eu não já de vez em quando ele acontece isso, eu não sei por que ele para de filmar. Ele fica no modo não perturbe, mas não sei o que deu. Ó, aqui, ó, quando que eu digo quando eu refilo, ó, é assim, ó. Aqui nos cantinhos, gente, pode ver que a tendência do aparelho é sempre levantar um dos lados, quando a gente vai fazer os cantos, né? Os cantos, sempre fica levantado um dos lados. Até nos tapetes sem desenho, tu faz os cantos, quando tu vai ver, tá certinho aquelas marcas, assim, sabe? Onde foi feito o canto. Então tu faz o quê? Pra ele ficar mais bonito e disfarçar bastante, ó. Tu refila esses cantos, ó. Tu abaixa esses cantos, ó. Ó, é só refilar os cantos, ó. Ó. Ó, refila os cantos, ó, que ele vai ficar tudo parelhinho com o outro. Às vezes no outro também ficam uns mais altos, outros mais baixos. Tu vai e refila, tu tira, ó. O tapete fica bem retinho, ó, bem aparadinho, ó. Ó, aqui, ó. Sempre os cantos, a tendência é o aparelho jogar para um lado, né? Ó, então tu abaixa os cantos dele e ele fica todinho parelho, ó. Pronto. Agora vou fazer o bracinho dele, ó. Aqui também, tá, gente? Desenho pequeno, ó, bracinho pequeno, com curva, ó. Vai levando ele bem pertinho, ó. Ó. Vai levando ele bem pertinho, ó. Primeiro da primeira careira, ó. Aqui, ó. Ó. Passa bem rente à careira preta, ó, na primeira, ó. Pra ele fechar bem, ó. As outras careiras também, ó, vão passando próximo, ó. E na curva, que nem eu falei, vai passando próximo dessa do lado, ó, mais pertinho, ó. Não é 1 centímetro, tá? É menos, tá? Nas curvinhas assim, ó, principalmente em desenho pequeno, assim, ó. É menos, tem que passar bem coladinho a curva, ó. Passa bem coladinho essa careira na careira do lado, ó, nas curvas. Só na parte curva eu digo assim, ó. Aqui na reta tu vai normal, ó, trabalho normal. Mas quando vai aqui na curva, ó, vai reto, chega na curva, ó, aqui tu já pode ir tirando a curva, ó, tu pode fazer um triângulo, ó, porque ele já fez o formato ali na beiradinha, ó. Aí tu não precisa fazendo curva aqui, ó, nos desenhos pequenininhos. Tanto nos pequenos como nos grandes, vocês não vão fazendo curva até o final, sabe? Senão dificulta muito o trabalho de vocês. Ele começa a embolar. Se você for fazendo curva e tentar finalizar com curva no meio, tipo uma bola.
você vai fazendo curva. Mas se você tentar fazer até o final curva, ele pode ir embolando, sabe? Então chega numa parte, já começa a fazer mais quadrado ele. Vai terminando, vai finalizando ele quadrado daí, tá? Que nem aqui, ó. Aqui já tá um triângulo, ó. Ó, eu já venho aqui, ó, reto, ó. Já venho pra cá, ó. Já tá um triângulo, ó. Triângulo torto, mas tá. Ó. Por quê? Porque tu não precisa trazer ele arredondado. Ele vai fazer o formato, ó. Sempre afasta essa careira debaixo da lingueta, tá? Não deixa ela embaixo da lingueta, ó. Tá aqui, ó. Afasta pra trás, ó. Sempre joga ela pra trás, senão vai ficar se costurando sempre em cima dela. Ó, afasta sempre aquele ali pra trás, ó. Ó, desenho pequeno é assim, ó. Ele é mais apertadinho, ó. Aí vai fazendo, vai afastando, ó. Vai afastando tudo pra não ficar costurando um por cima do outro depois, tá? Ó. No final, ó. Sempre pertinho da careira do lado, tá? Ó, desenho pequeno, redondinho, ó. Sempre leva bem pertinho aqui, ó. Aqui tu corta os excessos, ó, que ficou. É um desenho pequeno, ele também joga bem, ó. Ó. Só cortar, ó. Ó, tá vendo, ó? Mesmo feito um triângulo aqui, não se percebe nada, porque ele pegou o principal formato que você tem que fazer é aqui, ó, beirando o preto, tá? Se aqui você der uma jogada assim, ó, ele vai ficar feio, ele não vai ficar redondinho. Que às vezes tu tá fazendo, às vezes uma patinha de cachorro, uma coisa assim, aí tu jogou ele, não trouxe, tem que trazer bem rente ao preto, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele não tem 1 centímetro, ó, na primeira careira, ó. Olha lá, ó. Ó, ele tem só um pouquinho, ó. Tá vendo que é um meio centímetro só? Ó, tem um meio centímetro só. A primeira careira eu sempre levo ela bem pertinho. E mais arredondado possível, ó, acompanhando o preto. Porque ele vai ficar redondinho. Aí depois tu pode vir em triângulo, pode vir quadrado aqui, que ele vai ficar um redondo, mesma coisa, ó. Só que sempre bem pertinho da primeira careira e arredondado, tá? Que às vezes vem aqui, daí tu vem meio pra cá, tu passa mais largo aqui, aí já vai ficar assim o dedinho, a mãozinha dele. Em vez de ficar redonda, vai ficar assim. Aí aqui tu continua redondo. Daí tem que cuidar pra não fazer isso, tá? Por isso que eu digo que sempre a primeira careira leva mais pertinho possível, tá? Agora eu vou fazer o vaso. Vaso só fechar ele inteiro, tá? Fecha ele inteiro, depois nós vamos passar essa costura aqui por cima. Agora a gente vai costurar de baixo pra cima, né, pra fazer os olhinhos e essas costuras que a gente fez antes aqui, tá? Pra isso tem que tirar o guia. Não deixa com o guia, tá? Pra fazer essas costuras, porque o guia pode arrebentar as linhas que a gente costurou ali no frufru. Aí se não consertar e costurar de cima pra baixo de novo, entre os frufru, ele vai desmanchar, tá? Então sempre tira o guia. Além de atrapalhar, ele pode arrebentar a linha. Quando for levar o tapete embaixo, sempre deixa a lingueta e o calcador o mais alto possível, tá? Porque esses dentinhos que o calcador tem aqui, ó, eles também engatam nas linhas, tá? Também arrebenta as linhas.
Então, devagarinho sempre, ó, devagarzinho. E sempre o mais alto possível, pra não ficar engatando, tá? Ó, daí vem e passa em cima do que a gente costurou antes, ó. Ó, vou passar em cima. Nunca arrasta ele, vira ele assim, ó, com o calcador pra baixo, tá? E nem a lingueta pra baixo, porque daí pode arrebentar a linha também, tá? Então, quando vai virar o tapete, mesmo que ali, né, eu fiz uma continuação da linha ali, né? Ó, sempre bota tudo pra cima, ó. A agulha, a lingueta e o calcador, tudo pra cima, ó. E arrasta devagar, tá? Porque depende da grossura da linha. Se for aquela linha 50, ela é mais forte, tá? Às vezes até engata o calcador e ela não arrebenta. Mas se for a 120, coisa assim, ela arrebenta, tá? Ó, sempre levanta a agulha lá em cima, ó. Vai de novo, ó. Aí o que que a gente vai fazer nos olhinhos, ó? Ó, aqui, ó, tá vendo? Tá marcadinho, né? Ó, tudo marcadinho. Aqui a gente vai cortar o quê? Vai tirar todo esse frufru que tá aqui no meio dos olhinhos, ó, pra não ficar muito alto, tá? Senão é difícil costurar. E também fica muito alto o frufru. Então você pode vir sempre conforme vai a careira do frufru, ó. É mais fácil, ó. Ó, sempre conforme vai a careira, ó. Nunca deixar pegar na linha de baixo, tá? Ó. Vai devagar. Se pegar, é só consertar, né? Não é? Só ir lá do outro lado e passar um arremate em cima, ó, passar tudo onde cortou. Arrematar bem, ó, mas só passar rente, ó. Não precisa passar muito colado na linha de baixo, não, ó. É só tirar o excesso dela, ó. Aí, ó. Prontinho, ó. Agora, o outro olhinho. Também, ó, se você estirar, cortar conforme vai a carreirinha do frufru, ele fica mais molinho, sabe? Mais fácil, ó. Senão ele fica mais duro pra cortar. Se a gente vai contra. Assim, a gente vai pegando as carreirinhas, ó. Vai pegando uma, duas carreirinhas por vez, ó. Acho que fica mais molinho pra cortar. Quem quiser pode fazer o olhinho antes, tá? Eu só faço assim porque é mais rápido, né? Mais rápido eu acho mais fácil. Mas quem preferir e não quiser tá cortando isso aqui depois, é só fazer o olhinho primeiro, tá? Mas por que que eu acho mais rápido assim? Porque senão aqui no verde tu vai ter que ficar passando tudo ao redor do olhinho, tudo também. E daí essas costuras, elas fazem puxar bastante o tecido, sabe? Quando é trabalho menor, quanto mais você faz ao redor, a tendência ele vai puxar, né? Ele vai fazer muita curva o aparelho. Então é normal, tá? Ficar puxando o tecido. Então às vezes não pensa, ah, meu aparelho tem defeito, nunca vai certo. Mas quando é desenho pequeno assim... vai, tá, o meu também vai, né? Vocês viram que eu tenho que cortar, vocês viram que eu tenho que ficar cortando às vezes por cima, porque ele também puxa. Mas não tem, às vezes tu pode ficar regulando as bolinhas ali e ele não se ajeita. Por quê? Porque ele tá fazendo muita costura arredondada, né? Pronto. Agora a gente faz, ó, a gente vem e fecha os olhinhos, ó. Aqui no olhinho, quando a gente vai costurar por cima assim... sempre bem próximo um frufru do outro, tá? Esse aqui não vai muito pela regra do 1 centímetro, porque esse aqui tem que ser bem próximo, senão ele vai aparecer o verde embaixo, tá?
Esse aqui eu nem coloco, muitas vezes eu nem coloco guia, às vezes eu coloco, depende se é aquelas folhas maiores, coisa assim, às vezes eu coloco guia, mas se não, não. Ó, primeira careira bem em cima da linha, para não aparecer a linha depois, ó. Ficava redondinho, ó. Bem em cima da linha, ó. Pronto. E agora, na sequência, bem juntinho, ó, bem rentezinho, ó. Não pode ficar muito longe, tá? Porque senão vai aparecer o teu frufru verde lá embaixo. A gente não quer que apareça a outra cor, né? Ó, ele não é 1 centímetro agora, tá? Ele é mais próximo, ó. Vai devagar, não precisa ter pressa, ó. Vai devagar. Bem devagarinho, ó. E vai passando mais pertinho. É que nem eu disse, não precisa fazer o olhinho inteiro redondinho. Senão vai dificultar mais aqui no meio. Vai redondinho até tá sendo fácil pra vocês fazer o redondinho assim, sabe? O olhinho redondo, ó. Daqui a pouco já tem que começar a fazer um quadrado, alguma coisa assim, tá? Ó. Porque tu viu, que nem eu falei, o que vai influenciar é a primeira costura aqui redondinha. Depois, a primeira, segunda ali, né? Depois ele vai formar, qualquer formato que tu costurar aqui no meio, ele já vai ter o formato redondinho. Por causa das bordas dele bem redondinha, né? Ó, então sempre bem pertinho, tá? Ó, bem pertinho mesmo, ó. Às vezes me perguntam sobre a cor da linha que eu uso, tá? A cor da linha eu só uso azul marinho, tanto em cima quanto embaixo, tá? A mesma cor do jeans. Porque eu não troco toda a cor que eu vou usar a cor do tecido, sabe? Porque senão aqui embaixo às vezes fica as bolinhas de arremate, daí fica tudo meio pingadinho, colorido embaixo, sabe? Então eu sempre uso a mesma cor de cima e embaixo. Por quê? Porque aqui no frufru, ó, não aparece qual linha que você tá usando, ó. O frufru fica fechadinho, então nunca aparece a cor da linha que você usou. E primeiro, facilita, né? Imagina, tem que ficar comprando todas as cores que a gente costura. Além de toda hora ter que trocar de cor, né? Ó, não dá pra ver. E aqui embaixo fica tudo igual, ó. Ó, agora a gente recorta, ó. Tira o excesso aqui nas laterais, ó. Pra não ficar muito cabeludo, né? Ó, fica mais formadinho, formato do olhinho. Ó, sempre corta as laterais dele, ó. E aqui é só dar uma paradinha, ó, pra ficar mais baixinho, ó. Ó, sempre corta, tá, gente? Não deixa ele alto assim, tá? Porque daí ele não fica tão bonitinho, ó. Pode ver a diferença, acho que dá pra ver bem na câmera, né? Ó, a diferença assim e assim, tá? Então sempre apara ele, ó. Os olhinhos ou o focinho, quando vai fazer focinho de cachorro. Ó, então sempre tira aqui as laterais, ó. Senão fica muito piludinho, né, que eu digo. Os olhinhos, ó, tira as lateral, ó.
Aqui nos olhinhos, ó, tem duas manchinhas branquinhas, como se fosse o brilho dos olhinhos, né? Vamos ver como é que vai ficar. Gente, vocês escolhem mais ou menos um lugar. Eu marquei antes mais ou menos pra onde vai ficar os brilhinhos, tá? Pra ficar mais ou menos na mesma direção, tá? Ó, daí corta, ó, dá só uma costuradinha de nada pra ficar uma bolinha, tá? Ó, corta e arremata que ele já vai jogar lá em cima, ó. Tipo, ali no desenho não é bem uma bolinha, né? A gente faz, ó, é só um sinalzinho pra dar aquele reflexo no olhinho, sabe? Como se fosse um... Ó, aí só deixa assim, ó. Ó, agora a gente vê mais ou menos aonde que foi esse. Coloca aqui também, ó. Mais ou menos no mesmo lugar, ó. Ó, faz uma costurinha bem pequenininha, já corta, ó. Pra ele não ficar grande demais, tá? Já corta e arremata, ó. Fica arrematando pra frente e pra trás que ele vai ficar um formatinho de uma bolinha, ó. Ó. Aí tu junta, tá? Quando for cortar, tu dá uma juntada nele, assim, ó, pra cortar. Faz um formatinho mais de uma bolinha, assim, sabe? Ó. Aí aqui a gente abre ele um pouquinho. E corta o excesso, ó. Pronto. Já ficou o brilhinho dos olhinhos dele. Agora, daí a gente terminou o cacto. Agora a gente vai pra parte da base, né? Da cor da base. Ele é na cor grafite e escrito bem-vindos de vermelho. Esse é o pedido da cliente. Agora a gente vai preencher toda a base dele, né? A parte do fundo da cor grafite, tá? E daí aqui, ó, já tá marcado bem-vindo, ó. Já marquei pra mim costurar depois, tá? Eu sempre faço com papel carbono passado já direto na base, que eu acho mais fácil, assim. No papel eu acho que o calcador fica rasgando muito o papel, fica atrapalhando, né? Então essa é a forma que eu acho mais fácil e me adaptei melhor pra fazer, né? Já escrever aqui, ó. Já coloco mais ou menos onde que eu quero que fica. E agora eu vou fazer a parte do fundo, tá? Agora é só preencher tudo, tá? Vai preencher tudo, todo o tapete. Não vou deixar muito devagar para não demorar muito, né?
Ó, gente, agora feito aqui as marquinhas, ó, pode ver que tá bem marcado, ó, né, ó, bem certinho onde tá, dá pra gente enxergar pra costurar depois, ó, né, ó. Aqui, ó, bem-vindos, né? Então agora a gente vai costurar por cima, tá? Colocar sempre bem certinho em cima da linha. Daí depois não fica aparecendo a linha embaixo, tá? Porque se a gente passar errado, daí fica aquela costura em cima do frufru, né? Aqui, pessoal, ó, a gente finalizou a escrita, tá? Agora, pra não ficar assim pra cima, ó, pode ver que ele embaralha, sabe, a vista, pra ver o que tá escrito certinho, tá? Então a gente vai recortar. Ele vai ficar mais baixinho. Daí também dá pra ler mais fácil o que tá escrito, né? Ó. Só ir recortando, ó, tudo. Ó. Bem baixinho, ó. Cuidar pra não também tirar demais, né? Porque senão vai ficar muito baixinho. Então é isso aí, pessoal, ó. Tá pronto, ó. Um joguinho não. Um tapete bem facinho de fazer, até me admirei, foi a primeira vez que eu fiz ele. Gostei de fazer, tapete muito bom pra fazer, tá? Ó, aqui a cliente quis de vermelho, tá? Ela que escolheu essas cores. No preto deve ficar muito bonito também, porque destaca, né? Combina com o olhinho, as coisas dele, então no preto deve ficar muito bom. E eu quero fazer mais modelo e mais cor uma hora pra fazer, já que esse aqui é pedido, né? Por enquanto eu tenho muito pedido, eu tenho que terminar todos os meus pedidos, daí lá pra março eu quero começar a fazer tudo pronta entrega, sabe? E daí eu quero fazer uns modelos bem diferentes que eu nunca fiz também. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que algumas dicas tenham ajudado quem tá iniciando, né? Eu achei muito bonitinho, ó, muito bonitinho mesmo, ó. Olha que lindinho. Primeira vez que eu fiz esse tapetinho, mas eu achei muito bonito. Se as dicas ajudou quem está iniciando, eu deixo meu WhatsApp sempre ali no final do vídeo. Se alguém quiser o PDF desse aqui ou de outros jogos que eu já fiz, de outros tapetes que eu já fiz, só chamar ali, tá? Que eu passo o PDF ou a imagem, né? Pra quem tira no vidro, coisa assim. Pode chamar que eu passo pelo WhatsApp ali, tá bom? Tá na descrição do vídeo. E é isso aí. Até um próximo vídeo com mais dicas e mais tapete diferente pra vocês, tá bom?